Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você estiver assistindo, vendo esse vídeo. Sou o professor Flávio de Itajubá, Minas Gerais. Estou aqui falando pela Escola do Conhecimento e também pela Associação Teológica Cason, a ATEC. Estamos aqui falando sobre os profetas menores, dando um estudo bíblico sobre os profetas menores. Já fizemos alguns vídeos anteriores, falamos sobre Oséias, Joel, Amós. No vídeo anterior falamos sobre Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque e Sofonias. Hoje nós vamos falar sobre Ageu, Zacarias e Malaquias. Então fique atento para esse vídeo muito maravilhoso, espetacular, glorioso. Dá para entender agora o contexto histórico em que viveu Ageu, Zacarias e Malaquias, o porquê de suas profecias, o significado, o conteúdo, de forma básica, geral, mas o conteúdo dos 3 livros, quando foram profetizados, quando Ageu falou, para quem, por quê, assim também Zacarias e Malaquias. Ok? Então fique aí atento, pega a sua apostila, se você não tiver, a gente vai postando ela aqui. Pega aí a sua Bíblia, seu caderno de anotações. É hora de ir para um estudo bíblico, vamos aprender um pouco da palavra. Tenho certeza que vamos ser edificados, exortados e consolados. Vamos nessa então? Que Deus nos ajude, que o Espírito Santo nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos lá. Vamos lá nos profetas menores. Vamos falar sobre Ageu, Zacarias e Malaquias. Começando hoje pelo profeta Ageu. Hoje pelo profeta Ageu. Vamos lá. Nosso Ageu. Profetas pós-exílio, Ageu, Zacarias e Malaquias. Por que pós-exílio? Vamos dar aqui uma explicação para que possamos entender. Então, os profetas que nós vamos falar hoje é dos profetas que tiveram sua atuação depois do exílio. Que exílio que é esse? É o exílio dos judeus do Reino do Sul, quando foram deportados para a Babilônia por Nabucodonosor. Você lembra? Lembra? Vamos voltar um pouquinho para poder entender melhor. As 12 tribos de Israel foram estabelecidas na Terra Prometida por Josué. Depois do livro de Josué, entramos no livro dos Juízes. Lembrar que a história de Ruth aconteceu no tempo do período dos Juízes. Então a história de Ruth está embutida na época dos Juízes. Está bem no capítulo 1, verso 1, explica sobre isso. Agora, o último juiz foi Samuel e seus filhos, Mas em 1 Samuel capítulo 8, o povo pediu um rei. Então vamos entrar no período da monarquia. Primeiro rei Saul, segundo rei Davi, terceiro rei Salomão. Eles reinaram sobre todo Israel. Israel unido. Israel estava unido sobre as 12 tribos. Depois da morte de Salomão, houve a divisão no reino. Lembra? As 10 tribos ficaram ao norte. E o primeiro rei foi Jeroboão. E 2 tribos ficaram ao sul. Reino do sul, Judá, capital Jerusalém. E o primeiro rei foi Roboão. E então esses 2 reinos viveram separadamente. Vários reis passaram no reino do norte e vários reis no reino do sul. O reino do norte, em torno do ano 721, 722 a.C., foi invadido pela Assíria e eles perderam as terras. As 10 tribos se esparramaram, se espalharam, e a Assíria colocou outros povos para morar na região do norte, das 10 tribos. Mas prevaleceu as 2 tribos, do sul, Judá e Benjamim. Os judeus perseveraram
em andar no caminho do Senhor. E ficaram firmes com o Senhor. Resistiram o domínio assírio e as revoltas dos assírios. Mas quando chega lá no ano 606, 597 e 586 a.C., Nabucodonosor, em 3 momentos, em 3 levas, em 3 sítios, cercou Jerusalém e deportou os judeus para a Babilônia. Em 3 momentos, em 3 levas. Em 606, depois em 597 a.C., depois em 586. E eles então, até nesse momento aí, vários profetas participaram dessa história. Da história tanto do Reino do Norte como do Reino do Sul. Jonas, no Reino do Sul, Miqueias, Isaías, Jeremias, Sofonias, Abacuque, Obadias. Muitos profetas participaram dessa história. Eu vou mostrar para você num gráfico nosso aqui, para você ver numa ilustração aqui, uma imagem. Agora, depois que o Reino do Sul foi levado para a Babilônia, eles ficaram 70 anos na Babilônia. E as terras de Jerusalém ficaram ocupadas também pelos pobres, pelos idosos e por outros povos que acabaram entrando na terra ali também. Mas a cidade tinha sido destruída por Nabucodonosor. E o templo, aquele templo lindo de Salomão, que Salomão havia construído, foi destruído também. Então, Jerusalém estava assolada. E o povo foi levado para a Babilônia, sob o domínio de Nabucodonosor, a princípio. E é lá na Babilônia que nós vamos ver os acontecimentos dos livros de Daniel e Ezequiel. Então, os livros de Daniel e Ezequiel, eles acontecem a partir do exílio na Babilônia. Mas quando termina os 70 anos que eles estão na Babilônia, Daniel ora a Deus, porque Daniel sabe das profecias de Jeremias. Jeremias tinha dito antes que eles iam ficar 70 anos na Babilônia. E a Bíblia fala lá que depois que se passaram os 70 anos, Daniel já estava bem velho já. Ele, olhando nos livros de Jeremias, ele percebeu que era 70 anos. E ele orou a Deus e buscou o cumprimento daquela promessa. E Deus então desperta o espírito de Ciro, rei da Pérsia, porque naquele momento quem estava dominando o mundo já não era a Babilônia mais, era o Império Medo-Persa. E Ciro, rei da Pérsia, isso está em Esdras, no capítulo 1. Ciro, rei da Pérsia, vai permitir que os judeus voltem para Jerusalém para reconstruir o templo em Jerusalém. E quem é que vai voltar num primeiro momento? Um homem chamado Zorobabel, também Josué, sumo sacerdote, e mais muitos judeus, em torno de 50 mil judeus vão voltar. A Bíblia não fala se Daniel voltou, a Bíblia não cita isso, mas muitos voltaram. Claro que a maioria não voltou, ficaram na Babilônia mesmo, com família constituída, com vida, tocando para frente. Mas em torno de 50 mil voltaram com Zorobabel para reconstruir o templo. E também, claro, eles iam querer suas casas, suas moradias, mas a princípio foi para reconstruir o templo. E eles não vão conseguir reconstruir o templo, porque vai ter muita oposição, e vai cessar a obra vai parar. Mas a Bíblia fala em Esdras, no final do capítulo 4 e principalmente no início do capítulo 5, a obra para em torno de 14 a 16 anos, a obra ficou parada. Mas, em Esdras, capítulo 5, verso 1, a Bíblia fala que os profetas Ageu e Zacarias incentivaram o povo a voltar a construir. Então, em Esdras, no capítulo 5, verso 1, já cita o profeta Ageu e Zacarias. E quando nós vamos lá no livro de Ageu e Zacarias, eles estão atuando no mesmo período, contemporâneos, Ageu e Zacarias. Qual período que são as profecias de Ageu e Zacarias, então? É durante o momento em que eles estão reconstruindo o templo depois do exílio, quando voltam, quando tem um primeiro retorno para Jerusalém.
Então, para você posicionar de novo, Ageu e Zacarias, suas profecias acontecem depois dos 70 anos do exílio na Babilônia, quando um primeiro grupo de judeus, liderados por Zorobabel, voltam para Jerusalém para reconstruir o templo. Como eles tentam reconstruir o templo e não conseguem, no primeiro momento, por causa da oposição, e a obra para, em torno de 14, 16 anos, Esdras 5:1 diz que Ageu e Zacarias se levantaram e começaram a profetizar. Aí quando você abre então o livro de Ageu e o livro de Zacarias, as profecias deles, o contexto histórico dessas profecias é durante esse período em que eles estão pós-exílio, já em Jerusalém, auxiliando, incentivando o povo a voltar a reconstruir o templo. Tudo bem? Ok? Maravilha? Depois, então, vai ter também um segundo grupo que vai voltar do domínio babilônico, no caso, do domínio medo-persa. No ano, a primeira turma com Zorobabel volta em torno do ano 538, por aí, 536, 538 a.C., para reconstruir o templo. Depois, lá na frente, no ano 457, Esdras vai voltar para estabelecer o culto, para ensinar a lei. Então estamos num segundo momento. E num terceiro momento, 444 a.C., 445, Neemias volta também, terceiro grupo, para reconstruir a cidade, edificar a cidade. Então eles vão voltar em 3 tempos. Primeiro com Zorobabel, em torno do ano 538, 536 a.C. Anos depois, no ano 457, Esdras volta também, no segundo grupo, e depois Neemias, no terceiro grupo, no ano 444, 445 a.C. Ok? O último livro histórico do Antigo Testamento é Neemias. E Malaquias vai, o contexto histórico de Malaquias é durante Neemias e pós-Neemias. Então, o último livro profético do Antigo Testamento, Malaquias, que atua, quando é a atuação de Malaquias? Final do período de Neemias, depois de Neemias, é o contexto de Malaquias. Então, os 3 profetas que profetizaram depois do exílio, depois de 70 anos, Ageu, Zacarias e Malaquias. Os livros, os acontecimentos dos livros, a história de Esdras, Neemias e a história de Ester. A história de Ester, também o livro de Ester, está ali no período entre o capítulo 6 e 7 de Esdras. Então, o livro de Ester não é o último livro histórico, não é, apesar de estar lá na classificação, né? Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Ester. Tá sim, mas Ester, os acontecimentos do livro de Ester é antes, é em torno do capítulo 6 e 7 de Esdras. E o último livro histórico do Antigo Testamento, volta a repetir, Neemias. E depois de Neemias, quase no final de Neemias, do meio para frente, e depois de Neemias, a história profética de Malaquias. Ok? Dada essa primeira explicação, vou mostrar para você de novo aqui, para ficar bem firmado mesmo, para quando a gente for ler o livro de Ageu, for estudar o livro de Ageu, for estudar o livro de Zacarias, de Malaquias, sua cabeça está pós-exílio e em Jerusalém, na reconstrução do templo, da lei e da cidade. Tá ok? Vamos lá. Olha aí para você ver. Aqui nós temos então, depois de Salomão, o reino dividido, ficou 10 tribos no norte, Israel, e 2 tribos no sul, Judá e Benjamim. As terras do norte foram invadidas pela Assíria no ano 722, 721, e eles perderam as terras, por isso que não tem mais reis para cá, ó. Ficou sem história dos reis de Israel. Tem outra história secular aqui. E a tribo de Judá e Benjamim embaixo, cuja capital era Jerusalém,
eles permaneceram um pouco mais fiel ao Senhor. Mas eles foram até o ano 606, 597, 586, quando Nabucodonosor invade Jerusalém, destrói o templo, não esquece isso, destrói o templo, e eles são levados para a Babilônia. Por isso que daqui para cá também não tem história dos reis, não tem história dos reis em Jerusalém. Aqui vai se dar a história de Daniel e Ezequiel lá na Babilônia, 70 anos na Babilônia. E depois a história de Ageu, Zacarias e Malaquias. Você pode perceber que os outros livros estão antes. Os livros dos profetas, Naum, Sofonias, Abacuque, Jeremias, Isaías, Miqueias, Obadias, Joel, Azarias. Obadias é aquela história. Pode ser que ele esteja aqui nessa época ou aqui nessa época. Nós colocamos ele aqui contemporâneo a Jeremias. Temos o livro de José, Jonas, Amós, a história de Elias, Eliseu antes, profeta Aías, Azarias. Então, tudo isso antes do exílio, tá bom? Daniel, ele é levado, Daniel e Ezequiel são levados para o exílio. Por isso que está o nome deles aqui, mas a história deles vai se dar lá no exílio, 70 anos na Babilônia. Tá? Então nós temos essa primeira para você entender aqui. Temos mais uma outra imagem interessante você entender. Olha aqui agora. Essa imagem também. Ó. Então nós aqui segundo Reis, então aqui termina o livro dos Reis, que é na parte sul, né, no caso, no Reino do Sul. E depois tem o exílio, olha o exílio, ó. No exílio, esse exílio aqui é 70 anos na Babilônia. É ali na Babilônia que vai acontecer os livros de Daniel e Ezequiel. Então, quando você for ler o livro de Daniel e Ezequiel, é do ponto de vista fora de Jerusalém, no cativeiro, no exílio na Babilônia. Terminando o exílio, aí nós vamos ter então o livro de Esdras. Esdras, tá vendo? Aí tem a história de Esther também. Depois tem os profetas Ageu e Zacarias, tá vendo? Malaquias é depois do exílio a história dos profetas Ageu, Zacarias e Malaquias. E está aqui na ordem, olha, Esdras e depois Neemias. Neemias, o último livro histórico, e Malaquias, o último livro profético. Depois de Neemias, nós vamos ter em torno de 400 a 450 anos de período interbíblico. Tá? Aqui tem ainda um domínio persa, depois o Império Grego domina o mundo na época, depois o Império, a revolta dos Macabeus, tudo durante o período interbíblico. Depois entra o Império Romano, depois vem então o nascimento de Jesus, aí vem a história depois de Cristo. Tá? Então entre Neemias e João Batista, vamos dizer assim, a entrada de João Batista, no livro de Mateus, nós temos 400 e poucos anos, que é período interbíblico. Ok? Também ainda podemos ver aqui, ó, mais uma outra para você entender aqui, ó. 70 anos de exílio. É aqui, 70 anos de cativeiro, é que vai acontecer o livro de Daniel e Ezequiel. Jeremias profetizou que eles estariam 70 anos. Jeremias viveu antes disso, mas já tinha lançado a profecia no capítulo 25 de Jeremias e no capítulo 29. Ele escreveu antes que eles iriam ficar 70 anos na Babilônia. Então depois tem então a restauração, depois volta à Babilônia, volta a Jerusalém. Aqui nós temos novamente, só para marcar mesmo, profetas Ageu, Zacarias e Malaquias, os livros de Esdras, Neemias e Esther, que é o momento da restauração. Eles estavam sob o domínio persa no começo. Então aqui há o retorno a Jerusalém depois de 70 anos. Ok? Vamos lá. Deus levanta 3 profetas para profetizarem após os 70 anos de cativeiro, conforme Jeremias 25:11. Daniel entendeu isso em Daniel 9:2, que eram 70 anos o tempo em que eles deveriam estar lá. Ele sabia então que eles deveriam voltar. Quais profetas são esses? Ageu, Zacarias e Malaquias, que vão profetizar pós-exílio. Livro do profeta Ageu, autor Ageu, significa festividade. O tema do livro de Ageu é a reconstrução do templo que havia começado com grande zelo, mas a obra estava parada já há 14 anos por conta da oposição dos samaritanos. Se Ageu viu o primeiro templo, se Ageu viu o primeiro templo, quer dizer, o templo de Salomão, antes de ser destruído, como se subentende em Ageu capítulo 2, verso 3, ele era velho quando profetizou, e profetizou num tempo muito crítico.
A data do livro, em torno de 520 a.C., o tema central, a reconstrução do templo. O contexto do livro profetizou num tempo difícil, quando os israelitas voltaram do cativeiro para Israel após 70 anos exilados. Essa volta se deu já no período no Império Medo-Persa, no segundo ano do reinado de Dario dos Medos. Esse retorno se deu em três momentos, em três levas. O primeiro com Zorobabel, em 538 a.C., um segundo com Esdras, 457 a.C., e Neemias, 444 a.C. Então nós temos aqui o livro, a divisão do livro. Podemos dividir o livro assim, ó. A ocasião da profecia. Quando é que houve a profecia? Ageu, capítulo 1, verso 1. Vamos ver lá. Ageu, capítulo 1, verso 1. Quando que se deu a profecia? Quando Ageu profetizou? Olha aí, ó. No segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. Então, a primeira coisa é quando, no segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Sealtiel. Agora, olha bem para você ver no livro de Esdras. Vamos ver no livro de Esdras, para a gente... para você ver que ele está também relatando a história de Ageu. Ele menciona Ageu. Neemias, vamos lá, Esdras, capítulo, olha aqui, ó, vou mostrar para você no capítulo 4 e depois o capítulo 5. Olha o capítulo 4, ó. Então cessou a obra da casa de Deus que estava em Jerusalém, e cessou até o ano segundo do reinado de Dario, rei da Pérsia. Por que a obra parou? Porque houve a oposição. Se você olhar aqui, então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes foi lida perante Reum, Sinzai, o escrivão, e seus companheiros, apressadamente foram eles a Jerusalém aos judeus e os impediram à força e com violência. Então cessou a obra da casa de Deus que estava em Jerusalém, e cessou até o ano segundo do reinado de Dario, rei da Pérsia. E os profetas Ageu e Zacarias, olha aqui, ó, Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, lhes profetizaram. Está vendo? Eles profetizaram para eles continuar a obra. Então se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, Jesua, filho de Josadaque, que começaram a edificar a casa de Deus que está em Jerusalém, e com ele os profetas de Deus que os ajudavam. Então você percebe que o profeta Ageu e Zacarias são mencionados no livro de Esdras. Porque no final do capítulo 4 de Esdras, eles até começaram a reconstruir o templo, mas os opositores, seus inimigos ali em volta, impediram, inclusive mandaram uma carta para o rei Artaxerxes, e o rei deu o retorno dizendo que era para cessar a obra. Então eles foram lá e pararam a obra na marra. Então entre o final do capítulo 4, o último versículo do capítulo 4 e o início do capítulo 5 tem 14 a 16 anos, a obra ficou parada. Então Deus vai despertar Ageu e Zacarias para que eles falem com Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, sumo sacerdote, para que animem o povo a voltar a reconstruir o templo. Entende? Mostrar para você também, nós mostramos então o Ageu, vou aproveitar e mostrar o Zacarias já,
para você entender, ó, o profeta Zacarias também vai profetizar nesse momento, nesse período também. Ageu, olha aqui o Zacarias. O Zacarias, no 8º mês do 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo, tá vendo? Ó, no 8º mês do 2º ano de Dario. Então, veio a palavra do Senhor também para ele, para Zacarias, no mesmo. Olha o rei Dario aqui. Olha agora aqui para você ver no capítulo no capítulo 3. No capítulo 3 e depois no capítulo 4. Vou mostrar o capítulo 3 para você, a profecia. E ele me mostrou o sumo sacerdote Josué. Tá vendo? Então Deus mostrando para ele. Não vou entrar no mérito aqui do que Deus está. Só para você ver, eu estou mostrando quando foi que Zacarias profetizou. Tá entendendo? Olha aqui agora também Zacarias, no capítulo 4. Quando e para quem? Zacarias 4. Então respondeu o anjo que falava comigo, dizendo-me, não sabes tu o que é isso? E eu disse, não, Senhor meu. E respondeu-me, dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor. Então Deus vai trazer uma palavra. Está entendendo? Só mostrando para você, para afirmar mesmo aí que as profecias de Ageu e Zacarias aconteceram durante o primeiro retorno pós-exílio, quando Zorobabel e o sumo sacerdote Josué eram líderes e estavam incentivando o povo a reconstruir o templo. E eles foram impedidos de reconstruir. É por isso então que se levanta Ageu e Zacarias com essas palavras proféticas. Ok? Vamos continuar lá com Ageu então. Lá no livro de Ageu. Ageu capítulo 1. Então nós temos aí a ocasião da profecia, o primeiro discurso do profeta. Ele repreendia a apatia do povo na demora da reconstrução. E por conta dessa indiferença, a terra reteve o seu fruto. Então, o primeiro discurso do profeta, o povo estava apático. A gente pode ver aqui também, aproveitando aqui, ó, o povo estava cuidando das suas coisas e esqueceram-se de Deus. A falta de honra levou eles à queda. Então, capítulo 1. Eles deixaram de reconstruir o templo e foram cuidar de suas coisas. Olha aí, capítulo 1, de Ageu, verso 2. Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, porventura é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos, semeais muito e recolheis pouco, comeis, não vos fartais, bebeis, porém não vos saciais, vestivos, porém ninguém se aquece, e o que recebe salário recebe-o num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, mas eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu dissipei com um sopro. Por que causa, diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa que está deserta, enquanto cada um de vós corre a sua própria casa. Por isso retém os céus sobre vós o orvalho, e a terra detém os frutos. E mandei vir a seca sobre a terra e sobre os montes, e sobre o trigo, sobre o mosto, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre o gado, sobre todo o trabalho das vossas mãos.
Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor seu Deus e às palavras do profeta Ageu, assim como o Senhor seu Deus o enviara, e temeu o povo diante do Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. E o Espírito suscitou o Espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e o Espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o Espírito de todo o restante do povo, e eles vieram e fizeram a obra na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus. Ao 24º dia do 6º mês, no 2º ano do rei Dario. Tá vendo? Então, o livro do profeta Ageu começa assim. Ele incentivando o povo a voltar a reconstruir o templo. E Deus ainda chama a atenção deles. Vocês abandonaram a minha casa e cada um está cuidando das suas próprias coisas, da sua própria casa, e abandonaram a edificação do meu templo. Por isso que a terra não dá o seu fruto, por isso que vocês semeiam muito e não colhem, por isso que essa dificuldade toda que vocês estão passando, quem recebe dinheiro, recebe para pôr num saco furado. Quer dizer, o que Deus está falando? Vocês estão buscando as coisas de vocês, esqueceram as minhas. O que Jesus nos ensinou? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É claro que nós devemos trabalhar, cuidar da nossa casa, claro, com certeza, mas nós não podemos deixar as coisas de Deus também. Devemos buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus, que é estar em comunhão com o Senhor, que é ganhar almas para o reino, estar sempre pensando nas coisas do alto. Não podemos estar só focados nas coisas da terra. Devemos estar também focados nas coisas do alto. Colossenses capítulo 3. Pensai nas coisas do alto, não nas coisas da terra. Então aqui havia para eles começaram até bem, né? Mas depois pararam a obra e cada um foi se ocupar das suas próprias coisas. É um alerta para nós também, não é verdade? Continuando aqui também na apostila, nós podemos observar que o povo então atendeu o chamado e começou a reedificação. No capítulo 2 temos o segundo discurso, né? Animou o povo na reconstrução. Ageu animou o povo na reconstrução do templo. Ageu animou. A bênção de Deus prometida ao povo e promessas a Zorobabel. Ageu consegue animar o povo no capítulo 2, né? O profeta anima o povo a se santificar e receber as bênçãos de Deus, e depois tem a vitória final. Então vamos lá? Capítulo 2 de Ageu. No 7º mês, ao 21º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao restante do povo, dizendo: Quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é esta como nada diante dos vossos olhos, como comparada com aquela? Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforça-te todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito, meu espírito permanece no meio de vós, não temais, porque assim diz o Senhor dos Exércitos. Ainda uma vez, daqui a pouco farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virão coisas preciosas de todas as nações, e encherei essa casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória dessa última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e nesse lugar darei a paz, diz o Senhor. Ao 24º dia do mês nono, no 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, pergunta agora aos sacerdotes acerca da lei, dizendo: Se alguém leva carne santa na hora das suas vestes,
e com ela tocar no pão, no guisado, ou no vinho, ou no azeite, ou em outro mantimento qualquer, porventura ficará isso santificado? Os sacerdotes responderam não. Disse Ageu: se alguém que for contaminado pelo contato com o corpo morto tocar alguma dessas coisas, ficará ela imunda? Os sacerdotes responderam dizendo: ficará imunda. Então respondeu Ageu dizendo: assim é esse povo, e assim é esta nação diante de mim, diz o Senhor, e assim é toda a obra das suas mãos, e tudo que ali oferece imundo é. Agora, pois, eu vos rogo, considerai isso, desde este dia em diante, antes que se lançasse pedra sobre pedra no templo do Senhor, antes que sucedessem essas coisas, vinha alguém a um montão de grão de 20 medidas, e havia somente 10. Quando vinha ao lagar para tirar 50, havia somente 20. Feri-vos com queimadura e com ferrugem e com saraiva em toda a obra das vossas mãos, e não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Considerai, pois, vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês, nono, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai essas coisas. Porventura há ainda semente no celeiro? Além disso, a videira, figueira, romeira, oliveira não tem dado seus frutos. Mas, olha o que Deus está falando: desde esse dia vos abençoarei. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu, aos 24 dias do mês, dizendo: fala a Zorobabel, governador de Judá, dizendo: farei tremer os céus e a terra. E transtornarei o trono dos reinos, e destruirei a força dos reinos dos gentios, transtornarei os carros e os que neles andam, e os cavalos e os seus cavaleiros cairão cada um pela espada do seu irmão. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, servo meu, filho de Sealtiel, diz o Senhor, e far-te-ei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Então você vê o profeta Ageu incentivando o povo a reconstruir o templo. E Deus ainda faz promessa, dizendo que dele é a prata, que a glória daquela casa será maior do que a primeira de Salomão. Quando o templo de Salomão que havia sido construído, foi muito lindo, maravilhoso, mas o templo de Salomão foi destruído. E agora ali então estava tendo a reconstrução pós-exílio desse templo, desse segundo templo. Como os inimigos vieram para perturbar, para não deixar reconstruir, Ageu e Zacarias se levantam então para animar o povo. E aí está então as profecias de Ageu, Deus dizendo que eles estavam plantando, não estavam colhendo. Estavam produzindo, mas não via produção nenhuma. Mas desde que eles se propuseram a fazer as coisas, colocar o Senhor em primeiro lugar, Deus está dizendo, vocês vão ver que a partir de agora, eu vou abençoar vocês. As coisas vão ser diferentes. Amém? Que maravilha, que coisa linda Deus está passando aqui para todos nós, não é verdade? Vamos lá então ainda no livro de Ageu, então, nós temos aqui a vitória final do povo de Deus. Deus faz promessas para Zorobabel. E agora já vamos entrar no livro do profeta Zacarias, porque os dois são juntos. Olha Zacarias. Zacarias, autor Zacarias, significa Jeová se lembra. Veio juntamente com Zorobabel do cativeiro. Esteve juntamente com Ageu profetizando e ajudando na reconstrução do templo, conforme nós acabamos de ler em Esdras 5, verso 1 e 2. Sua missão, como a do profeta Ageu, era despertar o povo para a reconstrução do templo do Senhor. Data provável do livro 520 a.C., está junto com Ageu. Tema central, reconstrução do templo, semelhante ao profeta Ageu. Contexto do livro. Qual o contexto do livro? Vamos ver aqui. Diminuir um pouco. Opa! Ui, foi muito. Pera aí, gente. Contexto do livro. Profetizou num tempo difícil, quando os israelitas voltaram do cativeiro para Israel após 70 anos de exilados. Essa volta se deu já no Império Medo-Persa, no segundo ano do reinado de Dario dos persas. Esse retorno, conforme nós falamos, teve o retorno com Zorobabel, depois com Esdras e com Neemias.
O livro de Zacarias, podemos dividir o livro da seguinte forma: 8 visões Zacarias tem no livro. Primeira visão, ele tem a visão dos cavalos, os batedores de Deus, informações sobre as condições da terra. Depois a segunda visão dos 4 chifres, dos 4 ferreiros, a destruição das nações que oprimem Israel. Então no capítulo 1, só para a gente, de Zacarias, olha aí, capítulo 1 de Zacarias: no 8º mês do 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: o Senhor se irou fortemente contra vossos pais. Portanto, dize-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos: tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. E não sejais como vossos pais, aos quais clamavam os primeiros profetas, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Mas não ouviram, nem me escutaram, diz o Senhor. Vossos pais, onde estão? E os profetas? Viverão eles para sempre? Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos, que eu ordenei aos profetas e meus servos, não alcançaram vossos pais? E eles voltaram e disseram: assim como o Senhor dos Exércitos fez tensão de nos tratar, segundo os nossos caminhos, segundo as nossas obras, assim ele nos tratou. Aí vem as visões agora. A primeira visão: aos 24 dias do mês 1º, que é o mês de Sebate, no 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: olhei de noite e vi um homem montado num cavalo vermelho, e ele estava parado entre as murtas que estavam na baixada, e atrás dele estavam cavalos vermelhos, malhados e brancos. E eu disse: Senhor meu, quem são estes? E disse-me o anjo que falava comigo: eu te mostrarei quem são estes. Então respondeu o homem que estava entre as murtas e disse: estes são os que o Senhor tem enviado para percorrerem a terra. E eles responderam ao anjo do Senhor que estava entre as murtas e disseram: nós já percorremos a terra, e eis que toda a terra está tranquila e quieta. Então o anjo do Senhor respondeu e disse: ó Senhor dos Exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e da cidade de Judá, quanto às quais estivesse irado esses 70 anos? E respondeu o Senhor ao anjo que falava comigo com palavras boas, palavras consoladoras. E o anjo que falava comigo disse-me: clama, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, com grande zelo estou zelando por Jerusalém e por Sião. E com grande indignação estou irado contra os gentios em descanso, porque eu estava pouco indignado, mas eles agravaram o mal. Portanto, assim diz o Senhor: voltei-me para Jerusalém com misericórdia. Nela será edificada minha casa, diz o Senhor dos Exércitos. Está vendo? Nela será edificada minha casa. E o cordel será estendido sobre Jerusalém. Clama outra vez, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: as minhas cidades ainda aumentarão e prosperarão, porque o Senhor ainda consolará a Sião e ainda escolherá a Jerusalém. Depois tem a visão aqui, dos 4 chifres e dos 4 ferreiros. E levantei os meus olhos e vi, e eis 4 chifres. E eu disse ao anjo que falava comigo: que são esses? E ele me disse: esses são os chifres que dispersaram a Judá, a Israel e a Jerusalém. E o Senhor me mostrou 4 carpinteiros. Então eu disse: que vêm esses fazer? E ele falou dizendo: esses são os chifres que dispersaram a Judá, de maneira que ninguém pôde levantar a sua cabeça. Estes, pois, vieram para os amedrontarem, para derrubar os chifres dos gentios, que levantaram o seu poder contra a terra de Judá, para a espalharem. Então nós estamos vendo aqui o livro do profeta Zacarias. Zacarias, ele profetiza no mesmo período do livro de Ageu. Então Zacarias e Ageu são contemporâneos. E Zacarias aqui, ele tem muitas visões, né? Tem aqui a visão, dos chifres, dos cavaleiros, dos cavalos, e tudo Deus mostrando para ele o significado, dando para ele a visão e mostrando para ele o que está acontecendo. Deus se referindo aos gentios que por hora estão tranquilos, mas que Deus ia também abalar a vida deles. Deus mostrando aqui que ele esteve assim indignado com Jerusalém durante 70 anos, mas que agora ele está
fazendo com que o povo volte a Jerusalém e reconstruir o templo e depois também a cidade. Então Deus está mostrando por meio de visões para Zacarias e dando ali mesmo a interpretação para ele. O livro vai discorrer muito em cima de visões. Nós temos também, depois, no livro de Zacarias, a visão de um homem com um cordel de medir, o Senhor, o protetor de Jerusalém. Temos também no capítulo 4 aqui, na quarta visão, o sumo sacerdote com vestes sujas, a eliminação do pecado no tempo do renovo. Capítulo 3 de Zacarias, olha aqui. E ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este o tição tirado do fogo? Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então respondeu aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe essas vestes sujas. E a Josué disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes finas. E disse eu: ponham-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e vestiram-no das roupas, e o anjo do Senhor estava em pé. E o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, se andares nos meus caminhos, se observares a minha ordenança, também tu julgarás a minha casa, e também guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso entre os que estão aqui. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos, eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Então, aqui no livro, nessa capítulo 3, quando o Senhor mostra o Josué, né, o sumo sacerdote Josué, que era o homem mais importante, no sentido assim de fazer com que os pecados do povo fossem colocados diante de Deus, era o sumo sacerdote. Ele era esse que entrava na presença do Senhor, levando as causas do povo e também trazia a resposta, né? O que Deus havia falado. E aqui nesse caso, o sumo sacerdote ali com as vestes sujas, representando, simbolizando que o povo ainda não estava santificado. Porque o sumo sacerdote, ele era um intermediário, uma representação do povo ali. Hoje nós sabemos que o sumo sacerdote é Cristo. E o sumo sacerdote não está com as vestes manchadas. Ele é perfeito. Ele esteve na terra sim, mas carregou os pecados da humanidade, daqueles que creem nele, no madeiro, e depois ressuscitou. Então Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote, mas não está com as vestes sujas, uma vez que ele fez a expiação dos nossos pecados. Satanás não tem que se opor ao sumo sacerdote Jesus hoje de forma nenhuma. Pelo contrário, Jesus é o nosso intercessor, é o nosso advogado. E nós podemos entrar na presença de Deus por meio de Cristo, pelo novo e vivo caminho que ele consagrou por nós, por meio do véu. Então nós podemos hoje entrar na presença de Deus por causa de Cristo. Cristo justifica eu e justifica você. Então nós somos reconciliados com Deus por Cristo. Nós não entramos na presença de Deus por mérito. Eu mereço. Não. Entramos por causa do que Cristo fez por nós. Romanos 5:1. Ele nos justificou. Romanos 3, 23, 24. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas são justificados mediante a fé em Cristo Jesus. É Cristo quem justifica eu, Cristo quem justifica você. Então aqui agora, ele mostrando em Josué 3, o sumo sacerdote com vestes sujas, Satanás já levantou contra, porque Satanás é o acusador. Mas o que Deus fez? O que o Senhor fez? Repreendeu Satanás e trocou as vestes do sumo sacerdote. Por quê? Porque o povo já estava arrependido e havia ali então o coração de Josué e uma disposição do povo a voltar à santificação. É por isso que a roupa foi trocada. Se não houvesse essa disposição,
aí a coisa ia complicar. Mas já tinha uma disposição do povo, já tinha um arrependimento do povo. Por isso, então, que as vestes foram trocadas. Deus, então, ele chamando a atenção de Josué, dizendo para ele que Deus vai trazer o renovo. Esse renovo aí, ele está falando de Jesus, que é um rebento de Jessé, que vai brotar, que brotou do tronco de Jessé, quer dizer, descendente de Jessé, descendente de Davi, da linhagem de Davi, como Deus havia falado para Davi em 2 Samuel, no capítulo 7, quando Deus havia ali feito promessas que o trono de Davi subsistiria para sempre, que Deus ia levantar alguém que ia reinar sobre o trono de Davi para sempre. Então aqui Deus fala, vou trazer o renovo. O renovo é aquele que vai renovar mesmo, que vai se assentar no trono e vai reinar para sempre. Ele já estava se referindo ao Cristo, ao Messias que viria mais para frente. Deus já está fazendo promessas aqui desse renovo. Então o livro do profeta Zacarias, ele é contemporâneo ao de Ageu, só que Deus usa muito Zacarias por meio de visões. Vamos mais um pouquinho nesse livro, caminhar mais um pouco. Nós temos então ainda a visão também do candelabro entre duas oliveiras. Deus falando que é pelo Espírito dele que se deve operar, né? Vamos ver aqui, a operação deve ser o Espírito do Senhor. Só para completar aqui a questão do renovo lá, que nós acabei não completando, ele fala aqui, né, no capítulo 3, eu não completei aqui, é bom completar para você, Deus falando para Josué aqui, já que a gente continua lá no capítulo 4, mas só para fechar aqui, ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo, porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué, sobre essa pedra única estão 7 olhos, eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, tirarei a iniquidade dessa terra num só dia. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu próximo para debaixo da videira e para debaixo da figueira. Então aqui ele está falando do renovo também, que é Jesus. E voltando então aqui no capítulo 4 de Zacarias, e o anjo que falava comigo voltou e despertou-me como um homem que é despertado do seu sono, e disse-me, que vês? E eu disse, olho e eis que vejo um castiçal todo de ouro e um vaso de azeite no seu topo, com as suas lâmpadas, 7 lâmpadas e 7 canudos, um para cada uma das lâmpadas que estão no seu topo, e por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. E respondi dizendo ao anjo que falava comigo, Senhor meu, o que é isso? Senhor meu, o que é isso? Onde está aqui? Então respondeu o anjo que falava comigo, dizendo, não sabes tu o que é isso? E eu disse, não, Senhor meu. Respondeu-me, dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força, nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó grande monte, diante de Zorobabel, tornar-te-ás uma campina, porque ele trará a pedra angular com aclamações, graça, graça a ela. E a palavra do Senhor veio novamente a mim, dizendo, as mãos de Zorobabel têm lançado os alicerces dessa casa, também as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esses sete se alegrarão, vendo o prumo na mão de Zorobabel. Estes são os 7 olhos do Senhor que percorrem por toda a terra. Respondi mais, dizendo, que são as 2 oliveiras, à direita e à esquerda do castiçal? Respondendo-lhe outra vez, disse, que são aqueles 2 ramos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro e que vertem de si azeite dourado? E ele me falou, dizendo, não sabes tu o que é isso? E eu disse, não, Senhor meu. Então ele disse, esses são os 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra.
Então nós vemos aqui nessa visão, né? Primeiro Deus falando do renovo, né? Que o renovo vai vir, Deus está faz a profecia, né? O profeta fala de uma coisa futura, de uma pedra, né? De um renovo. Na verdade, ele se refere a Cristo. Quando você estuda o que é o renovo na Bíblia, o renovo se refere a Cristo, que é da raiz de Jessé, que vai se levantar lá na frente e se assentar sobre o trono de Israel, o trono de Davi, né, e reinará para todo sempre. Mas isso literalmente vai acontecer lá na frente. Mas Jesus já veio e ele, pela fé, por meio da igreja, conforme diz Efésios capítulo 1, o Senhor reina em espírito, espiritualmente falando, a igreja reina, mas literalmente as coisas ainda vão acontecer. Já começaram a acontecer espiritualmente, mas vai acontecer ainda literalmente sobre toda a terra, conforme o Senhor tem dito aqui a Zacarias. No capítulo 4 ele mostra então a visão para Zacarias, né? Que Zorobabel vai construir o templo. Ele lançou os alicerces e ele vai chegar até o fim. E que não é para desprezar as coisas pequenas. E o Senhor fala que os 7 olhos de Deus percorrem toda a terra. E que o Senhor se alegra com a reconstrução do templo, né? E ele faz ali uma alusão de que Zorobabel não fique apavorado, né? Vamos dizer assim, com a oposição, com os inimigos que se levantarem contra a edificação do templo. E Deus fala, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. O que Deus está falando para Zorobabel? Os inimigos vão tentar contra você, mas não vão conseguir. Vão tentar impedir a reconstrução do templo, mas não vão conseguir. Depois, se você ler lá Esdras capítulo 5, você vai ver que os inimigos tentam mesmo impedir novamente a reconstrução do templo. E eles enviam uma carta lá para o rei da Pérsia. Os inimigos enviam uma carta para o rei da Pérsia para buscar nos arquivos se realmente havia uma ordem de Ciro, rei da Pérsia, porque Ciro já não estava mais presente naquele momento, né? A Bíblia não fala para onde ele estava, se tivesse morrido, não sei. Mas a carta chega então lá e eles vão procurar nos arquivos se havia mesmo um respaldo, se havia mesmo uma ordem de Ciro. E lá os próprios inimigos de Zorobabel que enviaram a carta, porque eles queriam que o rei da Pérsia, o novo rei da Pérsia, proibisse a reconstrução do templo. Mas para a surpresa deles, o rei lá investiga e descobre que realmente Ciro, o rei Ciro, que viveu antes desse rei, havia autorizado a reconstrução do templo. Até Esdras havia relatado isso no capítulo 1. Mas, quando esse rei lá então vê que havia sim uma ordem de Ciro, ele manda uma resposta para os inimigos de Zorobabel, dizendo que realmente Ciro pediu que se reconstruísse o templo. Então, é para que os inimigos de Zorobabel se afastem e não atrapalhem, não venham atrapalhar a reconstrução do templo. Inclusive, o rei fala para eles arrumar dinheiro, arrumar mantimentos, para que Zorobabel e Josué reconstruam o templo. E quem não fizer isso, ia morrer, ia ser morto. Então, olha bem, o que Deus falou para Zacarias aqui, no capítulo 4? Fala para Zorobabel, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. O que o Espírito de Deus faz? O Espírito de Deus está trabalhando e fez com que os inimigos que esperavam uma resposta negativa, né, que o povo de Deus não reconstruísse o templo, tiveram uma surpresa. A resposta do rei foi: pode reconstruir e vocês ainda devem ajudar o povo, os judeus ainda. Então os inimigos ficaram afastados e não puderam impedir a reconstrução do templo. Então Deus disse, não é para desconsiderar o início das coisas pequenas. Começou pequeno, mas Deus está fazendo uma grande obra. Ok? Vamos lá ainda, continuar aqui o Zacarias. Depois então vai mostrar também a maldição de Deus sobre os perversos. Vai ter uma outra visão, a mulher sentada dentro de um efa, outra representação da eliminação do pecado. Depois, a plenitude e o cumprimento do julgamento de Deus sobre as nações.
Depois a coroação do sumo sacerdote, simbolizando a coroação do Messias, né, no capítulo 6, do verso 9 ao 15. Capítulo 6, vamos ver aqui, capítulo 6, simbolizando a coroação do Messias. E a palavra do Senhor veio a mim dizendo: toma dos que foram levados cativos, a saber, de Eudai, de Tobias, de Jedaías, os quais vieram de Babilônia, e vem tu no mesmo dia, e entra na casa de Josias, filho de Sofonias. Toma, digo, prata e ouro, e faze coroas, e põe-nas na cabeça do sumo sacerdote, Josué, filho de Josadaque, e fala-lhe, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui o homem cujo nome é Renovo, ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor, e ele levará a glória, assentar-se-á no seu trono, e dominará, e será sacerdote no seu trono, e conselho de paz haverá entre ambos os ofícios. E essas coroas serão para Elém, para Tobias e para Jedaías e para En, filho de Sofonias, como um memorial no templo do Senhor. E aqueles que estão longe virão e edificarão no templo do Senhor, e vós sabereis que o Senhor dos Exércitos me tem enviado a vós. E isso sucederá assim, se diligentemente ouvirdes a voz do Senhor, vosso Deus. Então aqui ele faz uma alusão, né, a uma coisa futura também. É uma coisa literal, mas aqui tem algo profético. Fale-lhe dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Então, Josué e Zorobabel, eles edificaram o templo material do Senhor. Mas o verdadeiro templo foi Cristo quem edificou e está edificando a igreja. Jesus disse, né? Jesus disse, uma certa ocasião: destrói esse templo e em 3 dias eu o levanto. Né? A Bíblia diz: vós sois o templo do Senhor. Nós somos moradas do Senhor. Né? E Efésios capítulo 2 também fala que o Senhor está edificando o templo dele. Então o verdadeiro templo é Cristo e somos nós. Cristo é a pedra fundamental do verdadeiro templo. E nós somos pedras vivas desse templo, no qual Cristo é a pedra angular. Deus está fazendo um templo maravilhoso, um edifício, que é a igreja do Senhor. Isso parece um mistério, parece que a gente não entende muito bem isso, mas nós estamos crescendo, né, como templo do Senhor. Podemos ver isso em alguns versículos da Bíblia. Nós podemos ver isso, por exemplo, só para a gente mostrar aqui para você. É importante a gente olhar em Efésios, por exemplo. Efésios capítulo 1, capítulo 2 de Efésios. Olha bem, Efésios 2. Efésios capítulo 2. Falando de Jesus, ó. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a pedra principal da esquina, no qual todo edifício bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Então esse é o verdadeiro templo do Senhor, que somos todos nós, que somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos, no qual Jesus Cristo é a pedra principal. Ele é a pedra fundamental. Ele é, né, o renovo que vem fazer o verdadeiro templo do Senhor. Nós somos edificados para templo santo do Senhor.
Ok? Então, o Josué ali simboliza a presença do Senhor, né? A coroação do Senhor. Depois nós temos a exortação à obediência e santidade. E depois, no livro de Zacarias ainda, glórias através de tribulações. Nós temos também no livro de Zacarias, né, vamos aqui, o chamado do profeta, já falamos, promessa de bênção e restauração, a unção do sumo sacerdote, orientações, restauração completa, profecia acerca do Messias. Então temos aqui também a questão da restauração completa e profecias acerca do Messias, né, lá no livro de Zacarias. Tem ali promessas de restauração no capítulo lá na frente, né? Bênçãos prometidas no capítulo 8. Bênçãos prometidas no capítulo 8. Promessas de Deus. Depois veio a mim a palavra do Senhor dos exércitos, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, zelei por Sião com grande zelo, e com grande indignação zelei por ela. Assim diz o Senhor, voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. E Jerusalém chamar-se-á cidade da verdade, e o monte do Senhor dos exércitos, o monte santo. Assim diz o Senhor dos exércitos, ainda nas praças de Jerusalém habitarão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu bordão, por causa da sua muita idade. E as ruas da cidade se encherão de meninos e meninas que nelas brincarão. Assim diz o Senhor dos exércitos, se isso for maravilhoso aos olhos dos restantes desse povo, naqueles dias será também maravilhoso aos meus olhos, diz o Senhor dos exércitos. Assim diz o Senhor dos exércitos, eis que salvarei o meu povo da terra do oriente e da terra do ocidente, e trá-los-ei e habitarão no meio de Jerusalém, e eles serão meu povo, e eu lhes serei o seu Deus em verdade e em justiça. Assim diz o Senhor dos exércitos, esforcem-se as vossas mãos, ó vós que nesses dias ouvistes essas palavras da boca dos profetas que estiveram no dia em que foi posto o fundamento da casa do Senhor dos exércitos para que o templo fosse edificado. Porque antes desses dias não tenha havido salário para os homens, nem lhes davam ganho os animais, nem havia paz para os que entravam, nem para os que saíam, por causa do inimigo, porque eu incitei a todos os homens, cada um contra o seu próximo. Mas agora não serei para com o restante desse povo, como nos primeiros dias, diz o Senhor dos Exércitos, porque haverá semente de prosperidade, a vide dará o seu fruto, e a terra dará a sua novidade, e os céus darão seu orvalho, e farei que o restante deste povo herde tudo isto. E há de suceder ao caso de Judá e ao caso de Israel, que assim como foste uma maldição entre os gentios, assim vos salvarei, e sereis uma bênção, não temais, esforcem-se as vossas mãos. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, como pensei fazer-vos mal, quando vossos pais me provocaram a ira, diz o Senhor dos Exércitos, e não me arrependi. Assim tornei a pensar nesses dias, fazer o bem a Jerusalém e à casa de Judá. Não temais. Estas são as coisas que deveis fazer. Falai a verdade cada um com seu próximo, executai juízo de verdade e de paz nas vossas portas. E nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo, nem ameis juramento falso, porque todas essas coisas que eu odeio, diz o Senhor. Então aqui nós temos então, aqui promessas de bênçãos, o Senhor falando para Jerusalém que seria habitada, velhos e crianças estariam ali e muitas coisas maravilhosas iam acontecer. O Senhor ia fazer eles prosperar, que iam crescer, iam multiplicar, mas o Senhor também pediu a santificação do povo. Tá ok? E depois nós temos também no capítulo 10, capítulo 11, 12, 13, 14, falando de coisas escatológicas, coisas futuras, que Jerusalém ainda, muitos povos iam cercar Jerusalém, ia querer destruir Jerusalém novamente, conforme aconteceu no ano 70, mas agora está sendo, Jerusalém está
Israel voltou a ser nação. Então Deus também, no capítulo 10 em diante, mostra coisas escatológicas que devem ser estudadas junto com o livro do livro do Apocalipse para a gente entender. Mas, de forma geral, o livro de Ageu e Zacarias se refere a um período pós-exílio na Babilônia, nos quais os dois profetas são levados a profetizar ali na reconstrução do templo. E Deus usa Ageu e usa Zacarias. Zacarias como visões e com interpretação também. Deus mostrando ali o presente, o momento ali, as bênçãos de Deus naquele momento e coisas ainda que vão acontecer no futuro, lá no livro de Zacarias, capítulo 10, 11, 12, 13, 14. Tá ok? Então aqui encerramos esse momento de Ageu e Zacarias. Vamos entrar agora no livro de Malaquias, tá? Vamos entrar agora no livro do profeta Malaquias. Vamos comigo nessa. Livro do profeta Malaquias, então. Vamos lá, olha. Último livro profético do Antigo Testamento. Malaquias. Autor, Malaquias, significa mensageiro de Deus. Não se sabe muita coisa a respeito desse profeta, a não ser o que se encontra em seu próprio livro. Data do escrito, por volta de 450 a.C. A mensagem final a uma nação desobediente e promessas messiânicas. Qual o contexto? Profetizou tempo depois, isso aqui é interessante, tempo depois do profeta Ageu e Zacarias, no tempo de Esdras e Neemias. Tá vendo? É um profeta pós-exílio também. Malaquias encerrou a profecia no Antigo Testamento, assim como Neemias encerrou a história. O livro trata de uma mensagem final a uma nação desobediente, a um remanescente fiel e também do Messias que julgaria e purificaria a nação. Então, o livro do profeta Malaquias, ele é contemporâneo a Neemias e um pouco de Esdras também. Então, mais com Neemias aqui, em torno do ano 450, Esdras esteve ali em 455, 457, Neemias 445, então você vê que é contemporâneo. Só que Malaquias vai também ajudar, né, na questão da santificação do povo e dos sacerdotes. Eles começam até bem a reconstruir o templo e tal, mas há muita dificuldade em obedecer à lei do Senhor na época. Né? No caso aqui do profeta Malaquias, vai falar de sacerdotes que vão executar o templo, executar o culto ao Senhor, vão estar ali, né, ordenando o culto ao Senhor, mas de forma profana, de forma errada, misturando as coisas do mundo com as coisas de Deus. Você vai ver no capítulo 1 do profeta Malaquias, Deus falando por meio do profeta para falar para o povo que o povo não está honrando ele. O povo está trazendo o animal cego, o animal de qualquer maneira para a casa do Senhor. E Deus fala no capítulo 1, apresenta isso para o seu governador, você acha que ele vai aceitar isso? Então o povo está cultuando a Deus, mas de forma errada, de forma assim, relaxada. O capítulo 1 vai mostrar isso. Vamos ver para você, vamos dar uma olhadinha no capítulo 1 do livro para você ver. Profeta Malaquias, capítulo 1. Não se sabe muito a respeito dele, a não ser o que está no livro. Mas vamos lá. Malaquias, capítulo 1. Peso da palavra do Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tem amado? Não era Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó. E odiei a Esaú. E fiz dos seus montes uma desolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Ainda que Edom diga,
Empobrecidos estamos, porém tornaremos a edificar os lugares desolados. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eles edificarão e eu destruirei, e lhes chamarão termo de impiedade, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. E os vossos olhos o verão e direis: o Senhor seja engrandecido além dos termos de Israel. O filho honra o pai e o servo seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos. A vós, os sacerdotes, que desprezais o meu nome, e vós dizeis: em que nós temos desprezado o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis: em que te havemos profanado? Nisso que dizeis: a mesa do Senhor é desprezível. Porque quando ofereceis animal cego para o sacrifício, isso não é mal? E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, isso não é mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Porventura terá ele agrado em ti? Ou aceitaria ele a tua pessoa, diz o Senhor dos Exércitos? Agora, pois, eu suplico, peça a Deus que ele seja misericordioso conosco. Isto veio das vossas mãos. Aceitará ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos? Quem há também entre vós que feche as portas por nada e não acenda debalde o vão do meu altar? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei oferta da vossa mão. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre os gentios o meu nome, e em todo lugar se oferecerá o meu nome, incenso e uma oferta pura, porque o meu nome é grande entre os gentios, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós o profanais quando dizeis: a mesa do Senhor é impura, e o seu produto, isto é, a sua comida, desprezível. E dizeis ainda: eis aqui que canseira, e o lançaste ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o que foi roubado, o coxo, o enfermo, e assim trazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão, diz o Senhor? Pois seja maldito o enganador que, tendo macho no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor o que tem mácula. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, o meu nome é temível entre os gentios. Então aqui, Deus, por meio do profeta, no capítulo 1, puxando a orelha do povo, porque o povo está fazendo culto de qualquer jeito. Está cultuando ao Senhor, levando para a casa do Senhor a coisa relaxada, sabe? Deixando Deus em segundo plano. Deus falou: não, 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 eu sou o grande rei, diz o Senhor. Deus está falando: vocês, o filho honra o pai e o servo honra o seu senhor. Se eu sou pai de vocês, se eu sou senhor, cadê a minha honra? Cadê a minha honra? Vocês oferecem o imundo, o coxo, o roubado. Apresenta isso para o seu governador, vê se eles aceitam isso. Deus diz: não, 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 não. Eu sou grande rei, o meu nome é exaltado no meio dos gentios, é temido no meio dos gentios. Agora você tem o melhor, tem o bom aí, e você traz o pior, a maldição vem sobre a tua vida. Você que é enganador, falso, mentiroso. Então Deus, no capítulo 1 do livro do profeta Malaquias, está puxando a orelha do povo para que o povo coloque o Senhor em primeiro lugar, pois Ele é digno de toda honra e de toda glória. Então nós temos aí então a irreverência, né, a divisão do livro, a irreverência no culto, né? Então aqui a advertência aos sacrifícios impuros. Temos também a infidelidade dos sacerdotes, né? Deus exortando os sacerdotes no capítulo 2. Capítulo 2, falei para você ver que seriedade. Agora, ó sacerdote, esse mandamento é para vós. Se não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos, e também já as tenho amaldiçoado, porque não aplicais a isso o coração. Eis que reprovarei a vossa semente, espalharei esterco sobre vossos rostos, o esterco das vossas festas solenes, e para junto deste sereis levados. Então sabereis que eu enviei esse mandamento para que a minha aliança fosse com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança foi
com ele foi de vida e paz, e eu lhe as dei para que temesse. Então temeu-me e assombrou-se por causa do meu nome. A lei da verdade esteve na sua boca, e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade converteu a muitos. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens buscar a lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos exércitos. Mas vós vos desviaste do caminho, a muitos fizeste tropeçar na lei, corrompeste a aliança de Levi, diz o Senhor. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos, mas fizeste acepção de pessoas na lei. Não temos nós todos um mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Porque agimos aleivosamente, cada um contra o seu irmão, profanando a aliança de vossos pais? Judá tem sido desleal, e a abominação cometeu em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a filha de Deus estranho. O Senhor destruirá das tendas de Jacó o homem que fizer isto, o que vela e o que responde, e o que apresenta uma oferta ao Senhor dos exércitos. Ainda fazer isto, outra vez, cobrindo o altar do Senhor de lágrimas, com choro e com gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem aceitará com prazer da vossa mão. E dizeis por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira, a mulher da tua aliança. E não fez ele somente um, ainda que lhe sobrava o espírito, e porque somente um, ele buscava uma descendência para Deus. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja infiel com a mulher da sua mocidade. Então você olha aqui no capítulo 2, Deus aqui agora batendo fortemente contra os sacerdotes, que deveriam estar ensinando a verdade para o povo, mas estavam encobrindo a verdade, passando a mão no pecado, deixando a coisa andar desordenadamente. Deus falou, vocês têm que honrar o meu nome, sacerdotes, porque eu fiz uma aliança com Levi, se referindo à tribo de Levi lá atrás, e eles foram fiéis no meu caminho. Da boca deles não saiu a iniquidade, eles andaram firmes no caminho do Senhor. Agora vocês estão, essa geração está se desviando, está distorcendo tudo. Deus então está batendo de frente com os sacerdotes. Isso é uma advertência para nós, para a minha vida, para a tua vida. Você que é líder na sua casa, que é mulher de Deus, que é pastor, ou que é líder da mocidade, seja lá quem você é, alguém está sendo influenciado pela sua vida. Alguém está olhando para você também. Claro que você não deve se ater só nisso. Em primeiro lugar, é por Deus mesmo. É temer o nome do Senhor em primeiro lugar. Honrar o Senhor em primeiro lugar. Mas mesmo assim tem gente olhando para a nossa vida. Então, ó sacerdotes, aqui essa palavra é para vocês. Ó líderes, ó você aí, cuidado com o escândalo. Cuidado com o mau testemunho. E o Senhor também fala do casamento. Da pessoa hoje não está nem aí com casamento. Casa cedo, descasa à tarde. Casa 1, 2, 3, 10 vezes. Não. É uma coisa muito séria. Não é profanar o casamento. É ser fiel ao Senhor. Está com problema no casamento? Está com dificuldade? Busca ajuda. Busca conselhos. Clama ao Senhor e busca ajuda. Então, meu querido, eu sei que existe a exceção. Eu sei que existem exceções. Eu sei que existe também exceções. Mas a regra é: o Senhor odeia o divórcio. Essa é a regra básica, é o padrão. Eu sei que existe exceção, mas exceção é exceção, gente. Não vamos colocar agora tudo é exceção. Não estou batendo com ele. Acabou o amor. Não sei o que, não sei o que. Para com isso, gente. Que isso? Vamos levar a sério. Vamos buscar em Deus, em oração. Vamos parar de ficar justificando os nossos erros, nossos pecados. Os sacerdotes ali estavam também sendo infiel ao Senhor, porque no tempo de Neemias, de Esdras, casaram-se com mulheres que não podiam, eles não podiam casar, com mulheres da terra lá, abandonaram o seu casamento, e o Senhor está advertindo eles aqui: vocês foram infiel com a mulher da sua mocidade. Então Deus não gosta disso, e Deus está puxando a orelha, principalmente dos sacerdotes. E isso é estendido a toda a comunidade. Se o líder está todo atrapalhado, imagina o povo. Então nós devemos buscar a santificação e a honra do Senhor.
Ok? Ainda aqui no capítulo 3, agora, nós temos ali a vinda do Senhor precedida pelo seu mensageiro. Temos então promessa do Messias, no capítulo 3. Eis que envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu tempo o Senhor, a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança, a quem vós desejais. E eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Assentar-se-á como fundidor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e a prata. Então ao Senhor trarão oferta em justiça, e a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam diarista em seu salário, e a viúva e o órfão, e que pervertem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Porque eu, Senhor, não mudo, por isso vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu, e não vos derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. E por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa vide, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós tendes dito, inútil é servir a Deus, que nos aproveita termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputávamos por bem-aventurados soberbos, também os que cometem impiedade são edificados. Sim, eles tentam a Deus e escapam. Então aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e ouviu, e um memorial foi escrito diante dele, para os que temeram o Senhor e para os que se lembraram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia serão meus, serão para mim joias, poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Então aqui também Deus, né, fazendo aqui menção de muitas coisas maravilhosas. O povo cobrindo o altar do Senhor com choro e lágrimas. Deus repreendendo o povo. O povo aqui deixando de levar o dízimo na igreja na época, né, no templo, que os sacerdotes viviam do dízimo. Inclusive lá no livro do profeta, no livro de Neemias, né, fala que quando Neemias esteve presente, o povo levava os dízimos para a casa do Senhor, e os sacerdotes estavam ali ensinando. Mas quando Neemias teve que voltar lá para a Pérsia, porque ele era copeiro do rei, lembra? Em Neemias capítulo 2, ele era copeiro do rei, pediu um tempo para ir até Jerusalém para reconstruir a cidade, no terceiro momento. Então nós temos que entender que depois do exílio, então, na Babilônia, um primeiro grupo voltou para reconstruir o templo, que foi com Zorobabel. Anos depois, Esdras voltou, no ano 457, para levar a lei e ensinar o povo a cultuar a Deus. Depois, no ano 444, 445, Neemias pediu permissão para o rei, lá em Neemias, no capítulo 2, Neemias pediu permissão para o rei, para que o rei liberasse por um tempo
ele ir a Jerusalém para reconstruir a cidade. Então Neemias reconstrói a cidade ali com muita dificuldade e tal. E muitos anos Neemias ficou ali com Esdras e tal. E eles restabelecem o culto. E o povo começa a ser dizimista. E a igreja, o templo lá começa então a ter gente e a ter sacerdotes e levitas ensinando o povo. Mas quando Neemias retorna para a Pérsia, porque ele pediu um tempo para o rei, ele voltou lá. Nesse período o povo relaxou novamente, deixou de levar os dízimos para o templo. Então Neemias retorna novamente para Jerusalém, num segundo momento. E quando ele chega de novo lá em Jerusalém, né, ele vê que o templo está sem os dízimos, os sacerdotes voltaram a trabalhar na lavoura. Por quê? Porque não tem dízimo na casa do Senhor. Então os sacerdotes largaram a mão de ensinar o povo. E Neemias repreende o povo também, chama a atenção do povo, para que o povo volte a trazer os dízimos. Neemias também e Esdras fala para o povo a questão dos casamentos, que estão errados, que eles deveriam separar das mulheres estrangeiras e consertar a vida no casamento deles. Neemias também ensina isso, e Esdras também. Mas aqui agora Malaquias também ajudando a Neemias, ele fala para o povo levar o dízimo para a casa do Senhor, para que haja mantimento na casa e para que os sacerdotes possam ter tempo para ensinar a palavra do Senhor. É claro que hoje em dia, gente, hoje em dia, nós não somos obrigados a levar dízimo para a igreja. Nós devemos trazer com alegria, porque nós estamos na nova aliança, não estamos debaixo da lei. Na nova aliança não é dízimo, não, é tudo do Senhor. É tudo do Senhor. Mas nós estabelecemos, assim, um referencial, o dízimo. Porque, na verdade, o irmão deveria ter o coração disposto e aberto, mas por causa da natureza carnal, da avareza, os homens se fecham, se trancam, e os homens são egoístas. Né? Então, o que nós propomos na nova aliança, aqui na igreja, nas denominações, pelo menos assim penso eu, nós propomos, irmão, pelo menos o dízimo, porque se deixar para o irmão trazer, não todos, é claro, o irmão não traz nada, não leva nada, e fica a casa do Senhor, o templo, né, onde nós congregamos, fica todo ali desqualificado, com aluguel atrasado, para quem paga aluguel, água, luz, com o pastor sem receber. Por quê? Porque não tem ofertas, não tem dízimos. Mas, ressalto, nós estamos na nova aliança, e isso deve ser feito voluntariamente, com alegria. Ainda que em Hebreus capítulo 7 se refere também ao dízimo. Abraão, quando pagou o dízimo, Abraão deu antes da lei, deu voluntariamente. Depois isso foi estabelecido na lei como uma obrigação na lei de Moisés. Na nova aliança em Cristo Jesus, não podemos fazer por imposição, por obrigação, por medo, de forma nenhuma. De forma nenhuma não podemos trazer oferta na igreja por medo, mas por gratidão, com alegria, por tudo que o Senhor fez por nós. Também trazer ofertas é um sentido de adoração a Deus. É um momento de adorar ao Senhor, de gratidão ao Senhor por tudo que Ele tem nos dado. Lembra de Davi, quando Davi fez ofertas no templo? 1 Crônicas 29, Davi falou, tudo é teu, Senhor. Na verdade, nós estamos devolvendo aquilo que já vem do Senhor. Então eu falo para você que está me ouvindo aqui, não tenta justificar. Né? Tem gente que fica procurando na Bíblia meios para não ofertar na igreja, desculpas para não levar o dízimo na igreja. Meu querido, olha, se você for ofertar R$1, oferte com alegria. Se você for ofertar R$1.000, ou seja lá quanto for, com alegria. Se você levar o dízimo, com alegria, meu irmão. Se você não levar, consciência é sua. Está entendendo? A obra do Senhor vai para frente. A gente é que deixa de desfrutar, deixa de ficar tranquilo por reter aquilo que poderia ser doado. Né? O que retém demais, meu irmão, o que segura é avarento. Deus às vezes está trabalhando no teu coração a questão da avareza, sabe? Deixar de ser avarento. Colossenses capítulo 3 fala que a avareza é idolatria. O jovem rico lá tinha tudo, fazendo tudo certo, mas era avarento. Quem sabe Deus está trabalhando isso no seu coração. Seja tranquilo, confia no Senhor. O Senhor diz, busca em primeiro lugar o reino, as demais coisas são acrescentadas. Lance tua ansiedade sobre o Senhor. Nunca faltou, meu querido, e não vai faltar.
O Senhor é o meu pastor, é o nosso pastor, nada nos faltará. Então, se você vai levar a sua oferta, levar o seu dízimo, não vá levar por obrigação, por imposição, por medo de devorador, de forma nenhuma. Leve com tranquilidade. Você está na nova aliança, debaixo da graça. E debaixo da graça, tudo é do Senhor. Nós fazemos voluntariamente, espontaneamente. Ok? Ore ao Senhor, deixe o Espírito de Deus trabalhar na sua vida. Quanto a esse assunto de oferta, de dinheiro na igreja. Tudo bem? Ainda Malaquias também vai falar, né, que o Senhor vai vir. O Senhor fala para Malaquias: eis que envio o meu mensageiro que vai na minha frente. Ele vai adiante do Senhor. E o Senhor fala: mas eu vou trazer juízo. E eu vou ser como o sabão do lavandeiro. Né? Não vai ser fácil não. Tá? E Deus vai querer a honra e a glória para ele. Então ele fala também que o mensageiro vai na frente dele. Né? E aí depois nós vamos ver lá que ele vai se referir a Elias, né? Na verdade é João Batista. Não tem nada de reencarnação não, meu irmão. É no espírito de Elias, no poder de Elias. Não tem esse negócio de reencarnação não, viu? É no poder de Elias. Viu? Na força de Elias. É assim que Deus está querendo mostrar para nós. Mas que o mensageiro ia antes. Quem que é o mensageiro que ia antes? Que ia chegar antes? João Batista. Tá? Vamos lá, ainda na apostila e nos nossos finalmente. Né? Deus questionou então a fidelidade do povo. Depois Deus vai falar do dia, né? Aqui no capítulo 4, o dia do Senhor. Livro de Malaquias, capítulo 4. Porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha, todos os soberbos e todos que cometem impiedade serão como a palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo, mas para vós que temeis o meu nome nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas casas, e saireis e saltareis como bezerro de estrebaria, e pisarei os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que não venha e fira a terra com maldição. Então aqui nós temos o final do livro de Malaquias, promessas da vinda do Messias, da vinda do ungido, da vinda do Senhor. E que o profeta Elias vinha adiante. E lá João Batista fala, né? Jesus fala que João Batista veio, Jesus se refere, Jesus diz, Elias já veio e vocês não perceberam. Ele se referia a João Batista. E Jesus então ali é o Senhor, o sol da justiça, que vem dar o pontapé, né? Vamos dizer assim, o verbo se faz carne e habita entre nós. Então ele vem conforme foi prometido em vários livros do Antigo Testamento. E ele vai fazer diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Então que nós possamos temer o nome do Senhor. Então, aqui nós terminamos o último livro profético do Antigo Testamento. Lembrar você que a história então terminou em Neemias. Percebeu? A história do Antigo Testamento termina em Neemias. E a profecia termina com Malaquias. Porque depois tem o espaço de 400 a 400 e poucos anos, que é o período interbíblico, que é o período ali que ele vai ter depois o término do Império Medo-Persa, e vai entrar o Império Grego, com Alexandre o Grande. Depois o Império vai ser dividido pelos seus 4 principais generais. Depois vai ter ali a revolta dos Macabeus. Depois vai entrar o Império Romano. Depois Herodes o Grande, ali no Império Romano, né? Herodes o Grande, o nascimento de Cristo. A vinda de João Batista, o nascimento de Cristo. Então, da vinda de João Batista, o nascimento de Cristo, até Malaquias, ou de Malaquias até a vinda de João Batista, em torno de 400 a 450 anos, que é o período interbíblico, em que não tem um livro canônico, não tem uma profecia inspirada por Deus. Tem sim uma história, mas que não tem, que não foi computado como livros inspirados por Deus.
Então, o Antigo Testamento termina historicamente em Neemias e profeticamente no livro de Malaquias. O que eu estou querendo mostrar para você? Terminamos então os livros de Ageu, Zacarias e Malaquias. Terminamos a história bíblica do Antigo Testamento. Os 12 livros dos profetas menores. Estudamos nesses vídeos, nesse e nos vídeos anteriores. O interessante é saber a posição histórica, o contexto histórico no qual os profetas profetizaram. Tanto os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, como os profetas menores, Osés, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Ok? Terminamos aqui os 12 profetas. E de forma resumida, bem rápida, mesmo mostrar para você aqui, olha aqui, de forma resumida, a atuação dos profetas, né? A atuação dos profetas na história, no caso, profetas menores. O Oséias, qual o propósito dele? Levar Israel ao arrependimento de suas próprias iniquidades. Joel, exortação ao arrependimento do povo de Israel, arrepender-se e voltar ao Senhor. Amós, disseminar o juízo de Deus sobre a nação de Israel e os reinos ao redor. Obadias é a profecia contra Edom, né, que Edom bateu palmas, não permitiu que o povo de Israel passasse pelas suas terras, e quando Jerusalém foi invadida, eles também saquearam os despojos, eles riram da desgraça do seu irmão Jacó, do povo de Israel. Jonas, o mensageiro, né, o mensageiro de Deus, leva a misericórdia pela pregação e leva ao arrependimento de Nínive. Tem o profeta Miqueias, advertir a nação sobre a queda de Jerusalém e Samaria. Naum, anunciar a destruição da cidade de Nínive, porque já tinha sido dada oportunidade para elas várias vezes, inclusive com Jonas antes, né? Mas Nínive não se arrependeu. Abacuque, ajudar os remanescentes a compreender os caminhos do Senhor e também o juízo divino. Abacuque é aquele profeta que não entende o porquê de tantas coisas e Deus fala com ele de maneira tal que ele fica consolado. Sofonias, advertir Judá e Jerusalém do juízo de Deus que estava iminente. Depois nós temos Ageu, Zacarias e Malaquias, os profetas que profetizaram pós-exílio, conforme nós acabamos de explicar nesse vídeo. Eles exortam o povo judeu a reconstruir o templo, fortalecem os judeus quanto à vinda do Messias, confrontam os sacerdotes e o povo para o arrependimento. O que se percebe durante a história é que o plano do Senhor é sempre ter o seu povo perto, servindo a Ele em inteireza de coração. Deus não pactua com o pecado. Sempre vemos o seu juízo com relação à desobediência, mas percebemos durante a profecia bíblica sempre o chamamento do arrependimento e restauração ao povo. Sempre a mensagem final é de restauração. É o que Deus tem para nós. O Senhor sempre tem uma palavra para levantar, para restaurar o que foi ferido, machucado pelo pecado. Deus é um Deus de restauração e não de destruição. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. E Deus diz, porque eu bem sei os pensamentos que tenho para a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então, que Deus te abençoe poderosamente, que você possa desfrutar desse estudo, que isso possa servir para ajudar um pouco você também, como tem me ajudado e ajudado alguns dos nossos. Deus te abençoe. Até a próxima, até o próximo vídeo. Grande abraço, tudo de bom aí.